Boa noite. Veja neste programa. Curso de Ciências Biológicas recebe selo de qualidade do Conselho Federal de Biologia. Jornada de Estudos Farmacêuticos mostra que, apesar da crise financeira, a área farmacêutica possui boas oportunidades profissionais. No evento, acadêmicos também apresentaram um trabalho de pesquisa científica que pode vir a contribuir com a saúde pública. Aguarde só instantes. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o quinto ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas foi condecorado com o selo de qualidade pelo Conselho Federal de Biologia. O ato aconteceu no dia 10 de setembro em Brasília. O curso foi um dos 11 premiados dentre mais de 80 cursos de todo o Brasil. A coordenadora do curso, professora Albanim Pereira, esteve presente na cerimônia de premiação que aconteceu durante o Fórum Nacional do Conselho Federal de Biologia e de coordenadores de cursos de ciências biológicas. É um selo que é ofertado pelo Conselho Federal de Biologia, que é o órgão que regulamenta a atividade profissional do biólogo. Ele é um selo que foi criado com o intuito de fazer com que as universidades busquem constantemente a melhoria na formação de profissionais da área de biologia, visando contemplar as necessidades do mercado de trabalho e as necessidades sociais que o biólogo atualmente tem dentro da sociedade. Neste ano, mais de 80 universidades concorreram a esse selo e apenas a URI mais 10 foram outorgadas. O que isso representa para o nosso curso? Esse prêmio para o curso de Biologia, ele representa, na verdade, um reconhecimento à nossa capacidade de formação profissional. Representa um reconhecimento da nossa excelência em formação acadêmica para os profissionais da biologia. Uma vez que ele está sendo conferido não pela instituição que regulamenta a nossa formação dentro da universidade, que é o MEC, né? Mas sim por um conselho que efetivamente vai regulamentar a vida do profissional já formado. Que aspectos foram levados em conta para a URI receber esse selo? Bom, os aspectos levados em conta são desde critérios relacionados ao desempenho dos alunos nos exames, no Exame Nacional dos Estudantes, né, no ENAD. Tá, então o primeiro critério era esse para poder concorrer ao prêmio, e o nosso curso de licenciatura no último ENAD ele tinha conceito 5, então ele estava habilitado para concorrer, e os demais aspectos levados em conta foram aqueles relacionados à inserção dos alunos no mercado de trabalho, ao corpo docente do curso de Ciências Biológicas, ao projeto político-pedagógico, à qualidade desse projeto político-pedagógico em vários aspectos e, essencialmente, a como essas diferentes dimensões se integram para a formação profissional dos acadêmicos. E agora, quais são os próximos passos que o curso de Biologia vai desenvolver ou continuar desenvolvendo para obter reconhecimentos como esse? Bom, o curso de Biologia ele vai continuar, como sempre, buscando a excelência de formação profissional e a excelência de qualidade. O nosso curso, tradicionalmente, tem por filosofia que a qualidade de formação é o nosso princípio básico, e tanto os alunos quanto os professores têm isso no seu cotidiano de sala de aula e nas nossas atividades acadêmicas e nas nossas atividades de pesquisa e extensão. O vestibular de verão da URI terá 3 novidades neste ano. A primeira delas é a implantação do novo curso de Engenharia Química. Além disso, as novas turmas dos cursos de Agronomia e Engenharia de Alimentos passarão para o período noturno. O campus estará ofertando mais 22 alternativas para ingresso no ensino superior. As inscrições estarão abertas de 16 de outubro a 16 de novembro. A prova única será realizada no dia 22 de novembro, às 14 horas. Voltamos em instantes para falar da Jornada de Estudos Farmacêuticos, que revelou novas áreas para atuação profissional. O evento também mostrou pesquisas científicas realizadas pelos alunos.
Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o 5º ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. Nesta segunda parte do programa, vamos mostrar como foi a 15ª Jornada de Estudos Farmacêuticos. O evento aconteceu entre os dias 14 e 18 de setembro. A jornada, além de discutir temas relevantes para o setor, marcou os 16 anos do curso e a conquista do conceito 4, de um máximo de 5, no ENAD, Exame Nacional de Estudantes. O fato coloca o curso entre os melhores do país. A jornada teve a presença de acadêmicos, professores e profissionais da área farmacêutica. Uma das temáticas abordadas foi sobre a atuação do farmacêutico na saúde pública. Ela foi apresentada pela farmacêutica Vanessa de Bona Sartor, da Prefeitura de Florianópolis. Professor, qual é a importância da atuação do farmacêutico quando se trata de saúde pública ou saúde coletiva? Bom, as políticas nacionais de saúde, elas têm assumido que o farmacêutico pode e deve ajudar as equipes de saúde a promover o uso racional de medicamentos. Então, o que seria esse promover o uso racional de medicamentos? É ajudar as equipes a planejar e organizar as farmácias, manter os seus estoques na quantidade certa para aquele usuário que vai precisar do medicamento ter o medicamento que ele precisa, não está em falta. Ajudar as equipes a acompanhar aquele usuário que ele identifica que está com um problema de saúde, que toma medicamento e não se resolve, e o farmacêutico pode ir lá ver se aquele problema de saúde pode estar relacionado com algum medicamento que ele usa ou não. Ajudar na adesão ao tratamento. Pode também na saúde coletiva ajudar as equipes a porque todas as equipes nos postos de saúde, eles fazem grupo de gestante, grupo de idosos, de hipertensos, diabéticos. São grupos que eles fazem atividades educativas. Então, o farmacêutico pode também ajudar a fazer a discussão, a tirar dúvidas sobre medicamentos nesses grupos. Então, é um cenário assim, onde as possibilidades são várias. E certamente o profissional farmacêutico enfrenta dificuldades, problemas. Nós estamos vivendo problemas econômicos e que podem estar contribuindo para que as farmácias e essa área também esteja sendo atendida. E o farmacêutico, como é que se vira com tudo isso? Bom, problemas econômicos o Brasil sempre teve, né? Então, o Sistema Único de Saúde, desde que ele foi criado, ele sempre teve problemas de financiamento. Mas, ao longo dos anos, esse financiamento tem crescido, né? Tem melhorado. Então, estava mesmo falando aqui na palestra, que em 2000, quando eu comecei em Florianópolis, eram 2 farmacêuticos. E hoje nós somos mais de 40. E o grande boom do crescimento foi justamente ali quando teve um grande concurso público, 2006, 2008, 2010, se eu não me engano. Então, assim, há um crescente. Agora, claro, não dá para deixar de reconhecer que há necessidade de mais investimento no sistema público, há necessidade de investir mais na produção nacional de medicamentos, ser menos dependente, né, das multinacionais, há necessidade de investir em contratação de mais farmacêuticos. Então, isso é uma demanda que ainda persiste e que ainda precisa ser resolvida. Mas o farmacêutico, por conhecer o desenvolvimento de produtos, pode apresentar alternativas para tudo isso, né? Com certeza pode e deve, né? Então, isso que a gente estava falando aqui na palestra também. Então, o farmacêutico tem que ser protagonista. Então, não adianta achar que o gestor de saúde, ou o médico, o enfermeiro vai saber de antemão como que o farmacêutico pode ajudar se a sociedade mostra, né, um lado mais comercial
do cuidado, né, do farmacêutico. Então, quando a gente começa a mostrar o trabalho de que, olha, a gente pode ajudar em todas essas outras possibilidades, esse gestor, esse médico, essa enfermeira, eles querem ter o farmacêutico, porque eles veem que a gente consegue ajudar bastante, né, a reduzir os gastos desnecessários do sistema, por exemplo, com medicamentos vencidos, né, ou com a falta de medicamentos, né. Então, por hora, falta medicamento, o que vai acontecer? Aquele usuário não vai usar o medicamento, seu problema de saúde não vai ser resolvido, vai se complicar e, de repente, vai parar no hospital, numa internação, que é muito mais caro, né, pagar uma internação hospitalar por uma diabetes não controladas do que você fornecer todo mês o medicamento para diabetes, por exemplo, né? Então, o farmacêutico ajuda, inclusive, a racionalizar os próprios recursos, né, financeiros destinados à saúde. A verdade, professora, é que o farmacêutico adquire uma colocação cada vez mais importante quando se trata de saúde pública. E o mercado, com isso, tem aumentado significativamente, ou seja, uma profissão ainda de muito futuro. Sim, pois o farmacêutico ele tem a opção de escolher, né? Porque o farmacêutico não fica desempregado. A gente pode dizer que no Brasil o farmacêutico desempregado não existe. Pode existir sim, e há farmacêuticos insatisfeitos com o seu trabalho. Isso acontece. Mas ele pode optar por trabalhar numa farmácia comunitária, farmácia comercial, né, como a gente diz, que é o que é mais comum, é o setor que mais emprega farmacêutico. Pode trabalhar na farmácia de manipulação, pode trabalhar na farmácia hospitalar, pode trabalhar na vigilância sanitária, pode trabalhar no município, num posto de saúde, numa farmácia do município, do SUS, pode trabalhar, se ele seguir na área das análises clínicas, na parte de laboratório, na indústria farmacêutica, né? Alguns municípios, algumas regiões não têm indústria, mas tem outras que têm forte a parte da indústria farmacêutica. Pode atuar ainda na área de alimentos, né? Então, é uma profissão que abre portas assim, para uma gama de possibilidades de atuação. E o Sistema Único de Saúde é mais um desses cenários, e podemos dizer assim que em Santa Catarina a gente consegue observar assim, o quanto que os profissionais entram para o curso de farmácia sem nem imaginar que trabalhariam no SUS, mas ao longo do curso ele começa a querer trabalhar no SUS. Então a gente pode dizer, por exemplo, que financeiramente, em Florianópolis, se pegar todas as possibilidades de mercado, o funcionário público farmacêutico recebe um salário maior do que um farmacêutico de uma rede de farmácia privada, por exemplo. Recebe mais do que o farmacêutico de um laboratório privado de análises clínicas, né? Então, é um setor que também tem chamado os farmacêuticos também pela questão financeira, né? Não só pelo tipo de trabalho que aí se desenvolve, aí também pelo tipo de trabalho, porque o SUS possibilita o farmacêutico a não trabalhar com comércio, né? Então, também é um espaço onde aquele farmacêutico que quer se satisfazer cuidando do usuário, ele tem essa possibilidade, né? Então, por isso tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado, e a importância das universidades para isso, né? Mesmo hoje aqui na palestra eu estava colocando que se Florianópolis tem uma experiência positiva de trabalho do farmacêutico no SUS, é porque houve a parceria com a universidade, né? Então, a universidade bancando projetos, levando os estudantes de farmácia para os serviços, para fazer projetos de pesquisa, projetos de extensão, então, projetos de mestrado, doutorados, pesquisas. Então, é muito importante a universidade, tanto na formação desses profissionais para essa realidade, né, do sistema, quanto também para produzir conhecimento, né, produzir alternativas, soluções para os problemas que aí estão. Outra temática foi sobre cosméticos orgânicos, mostrado pela farmacêutica Gabriela Garrastazu Pereira, proprietária da indústria Mistura da Terra de Bagé. O mercado de cosméticos orgânicos, segundo ela, está em alta e tem se transformado em excelente oportunidade de negócio que pode ser explorado, inclusive, pelos profissionais farmacêuticos. Os cosméticos orgânicos, então, eles são produtos feitos 100% com derivados vegetais, sem testes em animais, com um processo totalmente comprovado e certificado por alguma certificadora que faça esse processo.
E por que a existência agora? Existe um mercado, existe uma tendência, uma filosofia a partir de agora? Existe um mercado que está em crescimento. Nos últimos anos ele cresceu 22% do mercado no Brasil, contra 11% do mercado de cosméticos normais. Ele consome 1,6 bilhões por ano de dólares. Tá? O maior mercado consumidor hoje é os Estados Unidos e a Europa, sendo que a Alemanha consome 50% dos cosméticos orgânicos produzidos para a Europa. A senhora veio também apresentar a indústria que explora essa área, esse mercado. Onde é que fica essa indústria? Que tipo de produtos são desenvolvidos? A gente tem uma indústria em Bagé, na região do Pampa. A gente não trabalha com produtos orgânicos ainda, a gente trabalha com produtos naturais ou inspirados na natureza. É uma indústria focada toda para a flora, para a biodiversidade do Pampa. Então, todos os nossos produtos contêm extratos de derivados do Pampa gaúcho. A gente trabalha com um produto derivado da guanchuma, com uma linha de produtos de guanchuma, que é para o cabelo, uma linha capilar de guanchuma. Trabalhamos com uma linha derivados do óleo de oliva, para mãos e rosto. E uma linha de aromatizadores de ambiente, toda inspirada ludicamente no Pampa. E esses produtos já estão no mercado? Sim, eles já estão no mercado, eles são vendidos no Brasil inteiro. A gente tem alguns representantes no Brasil e também pelo nosso site, pela nossa loja virtual. Essa, pelo que a senhora apresentou aqui, é um mercado bastante interessante para a área farmacêutica, para os acadêmicos que estão pensando em o que fazer depois da faculdade. Com certeza, eu acho que é um mercado em grande expansão. O Brasil é o terceiro maior consumidor de cosméticos do mundo. Foi a única indústria que não entrou em crise no mundo, ela cresce 2 dígitos ao ano. Então eu acho que é um mercado que os alunos podem sim explorar e entrar, porque é um mercado em grande crescimento. Algum produto especificamente que tem despontado mais que os outros desta linha? Sim, a linha de guanchuma, com certeza, ela é a linha que mais vende hoje. A gente vende para o Brasil inteiro e até para o exterior. As pessoas compram e retornam. É uma linha que ajuda no crescimento do cabelo, na oleosidade. Então é uma linha muito bem vista hoje. E se as pessoas tiverem interesse de adquirir esse produto, como fazer? A gente tem uma loja virtual, é www.misturadaterra.com.br, e ali também ela pode encontrar os distribuidores que a gente tem no Rio Grande do Sul e no Brasil. Por enquanto só com essa rede? Só. Não nas farmácias? Não, em algumas farmácias comerciais a gente tem. Aqui em Erechim eu acho que a gente não tem nenhum ponto de venda, mas estamos abertos se alguém se interessar. A gente tem, mas a gente tem no Rio Grande do Sul inteiro. A gente vende para o Rio Grande do Sul inteiro e para o Brasil. O Conselho Regional de Farmácia também esteve representado na Jornada de Farmácia. O objetivo foi alertar os acadêmicos sobre o uso racional de medicamentos. A temática foi abordada pela farmacêutica Agnes Gossenheiner. O uso racional de medicamentos, ele é quando as pessoas utilizam o medicamento na dose adequada, para a sua necessidade de saúde e também no tempo adequado. E o que a gente verifica hoje em dia é que cerca de 1/3 da população não tem acesso ao medicamento, que já é um problema relacionado, né, ao seu tratamento. E desses que têm acesso ao medicamento, muitos sofrem de intoxicação, por exemplo, quando utilizam de forma incorreta, sem orientação de um profissional, né, de saúde, que lhe dê a real informação sobre aquele medicamento, a exata informação, de como utilizar, com que dose utilizar, por quanto tempo. Então, a gente verifica que essas são as necessidades da população, né? E quando a gente recebe o paciente na farmácia, nós, como profissionais de saúde, como farmacêuticos, nós devemos, então, dar essa informação correta para a população que está ali e que tem problemas relacionados à sua saúde. Hoje várias medidas foram tomadas, inclusive o controle, né, receita controlada desses medicamentos. Que outras medidas podem ser tomadas para a população ter ainda mais consciência da importância? Exato, a automedicação é um dos problemas relacionados ao medicamento também, né, porque se automedicando, utilizando o medicamento que o vizinho utiliza, ou então que vê na televisão a propaganda, a pessoa corre riscos relacionados à sua saúde. Então, as medidas que hoje ocorrem
controle dos antibióticos, por exemplo, que antes eram de venda livre e sem controle, né? Hoje existe um controle rigoroso em relação aos antibióticos, porque eles podem causar uma resistência bacteriana que dificulta depois o tratamento. E também outras medidas, como a fiscalização, toda farmácia deve ter a presença do farmacêutico. Então, caso não tenha a presença do farmacêutico em todo o funcionamento da farmácia, deve-se denunciar, porque a população é um direito dela ter o farmacêutico ali lhe dando essa assistência. As farmácias, elas são fiscalizadas pelo Conselho Regional de Farmácia e também pela Anvisa, né? E todos os farmacêuticos, eles devem cumprir o seu horário dentro da farmácia. O proprietário de farmácia deve ter esse farmacêutico em tempo integral. E se isso não ocorre, existe daí multa para os proprietários da farmácia através dessas denúncias que a população deve fazer. Então, a população é um grande fiscalizador também. Além da fiscalização ativa que o Conselho Regional de Farmácia ele faz, orienta uma fiscalização que orienta também o farmacêutico de como ele deve melhorar a sua prática, né, como deve melhorar a assistência à população. A programação da Jornada de Farmácia contou também com a apresentação de pesquisas realizadas pelos acadêmicos na 10ª Mostra Científica. Alguns dos trabalhos chamaram a atenção por mostrar alternativas que podem vir a ser aplicadas na promoção da saúde da população. O trabalho que eu desenvolvi foi com a arruda, uma planta que é local aqui, e eu desenvolvi uma alternativa para a doença de Alzheimer, que está bem incomum agora. E os resultados que eu estou obtendo, eles são muito positivos, pois tanto o extrato, né, dessa arruda, quanto os óleos que essa planta ela possui, foram positivos com esses animais que foram testados. E é podendo ser uma possível alternativa para essa doença que está em alta agora, né? Mas muitos estudos ainda precisam ser feitos para ver segurança e atividades mesmo que ela tem a desenvolver, porque esse foi um dos testes de muitos que ainda tem que ser feitos. Bruna, a ideia desse seu trabalho é uma alternativa que retarde o processo do mal de Alzheimer, ou como é que ele vai funcionar? Essa alternativa ela é meio assim para proteger essa doença de Alzheimer, no caso ser usada antes da doença aparecer, né? É mais ou menos isso que a gente tenta reproduzir com os animais. E agora, quais são os teus próximos desafios, além de continuar fazendo essa pesquisa? Então, o estudo que a gente está fazendo é mesmo com a planta, né? Os testes, além de outros testes de memória, né? Que existem muitos na literatura para a gente desenvolver, ver se tem realmente efeitos. E atividades anti-inflamatória, contraceptiva, essas outras atividades que a planta poderia ter, né? Bom, o trabalho foi desenvolvido na farmácia universitária daqui da URI de Erechim, com os próprios pacientes que eram atendidos na farmácia. O objetivo foi desenvolver atenção farmacêutica, que seria avaliar se os medicamentos estavam sendo tomados corretamente nas doses e horários indicados e estabelecer assim, com o paciente uma relação de, por exemplo, dizer se estava sendo utilizado ou não e entrar em contato novamente com o paciente para avaliar a situação. Foram entrevistados, então, 90 pacientes nesse estudo e encontramos a hipertensão arterial como a patologia mais frequente, sendo seguido de dislipemia, que seria problema relacionado com o colesterol. Então, na avaliação dos dados, foi identificado que um paciente não utilizava corretamente o medicamento que seria para o colesterol. Em contrapartida, a hipertensão arterial, 17 pacientes não estavam utilizando o medicamento corretamente, o que muitas vezes pode ser justificado quando os pacientes chegam e tomam o medicamento para hipertensão, porém não tem o resultado requerido do tratamento. Então, o nosso objetivo foi orientar essas pessoas para que tomassem o medicamento de forma correta e tentar identificar o porquê disso. Então, acho que foi bem satisfatório, porque dessa forma a gente conseguiu orientar os pacientes de que forma que era para ser tomados os medicamentos e acho que houve um resultado positivo, um bom resultado nisso. Bom, com esse trabalho, então, a gente tentou avaliar o perfil de infecção urinária dos idosos residentes em uma instituição de longa permanência e qual a principal bactéria causadora dessa infecção. E como é que vocês pesquisaram, coletaram esses dados? Por que a ideia deste trabalho? Esse trabalho já fazia parte de um projeto de iniciação científica
e as amostras a gente coletou dos idosos e foram analisadas aqui no Laboratório de Análises Clínicas da URICEP, através de técnicas já padronizadas no laboratório para identificação. E que resultados vocês tiveram? A gente avaliou 55 idosos e a gente viu que desses 55, 27,3% apresentavam ITU. E a Escherichia coli foi responsável por 66% dessas infecções. Dos 55 idosos avaliados, 13 apresentaram infecção do trato urinário. Desses 13, 10 eram causados por Escherichia coli, uma por Proteus, uma por Serratia e uma por Streptococcus. Então a gente viu que realmente a Escherichia coli foi responsável por 66%, um número bastante elevado. E aí, como é que eles podem ter... qual é a solução para corrigir esse problema? A gente fez os exames, encaminhamos para a diretora do asilo e ela repassou para o médico para que o médico faça a avaliação e veja qual é o manejo clínico que ele deve tomar, quais as medidas, já que os mesmos não apresentavam sintomas. Eles estavam com a infecção, mas era assintomática, eles não estavam apresentando os sintomas. Uma última informação, a universidade, através do Departamento de Ciências da Saúde, está promovendo uma capacitação sobre aspectos legais, analíticos e aplicações da toxicologia forense. A proposta central é aprimorar o conhecimento dos acadêmicos e profissionais das áreas de farmácia, química, biologia, direito e demais interessados. As atividades serão desenvolvidas no dia 31 de outubro. Os palestrantes serão os farmacêuticos Rafael Ortiz, farmacêutico perito criminal federal, e Cristiane Mariotti. Informações e inscrições pelo site uricer.edu.br. Grato mais uma vez pela atenção e até o próximo programa. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o 5º ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas.